Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 19. A partir do versículo 1. Amém? Bendito seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Aleluia. Estou vendo os irmãos ainda procurando. Aleluia. Amém, meus irmãos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. E disse-lhes Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, fala conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos de Ti, ó Pai. Como a corça suspira por águas, corre desesperada, Senhor, as águas. Meu Senhor, nós corremos para os Teus braços nessa noite e necessitamos de Ti, Senhor. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então exercita-nos a fé, acrescenta-nos, ó Deus, a esperança através dessa palavra santa e poderosa. A Tua palavra fala conosco, fica conosco, é o que te pedimos em o nome de Jesus, que vive e reina e governa para sempre. Amém e amém. Toma o seu assento aí, querido. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos agora, ele é um texto muito conhecido de todos nós. Ele é um texto conhecido até daqueles que não são cristãos, daqueles que não creem em Cristo, na sua vinda corpórea, na sua morte, na sua ressurreição. O texto que nós lemos aqui, ele é conhecido daqueles que são ateus, ele é conhecido por aqueles que são carnavalescos, ele é conhecido por aquele que é funkeiro, ele é conhecido quase por todo tipo de pessoa que mora, que vive no Brasil há mais de 10 anos. Pois o cantor Regis Danese, cantou Zaqueu, como Zaqueu eu quero subir, e isso parou, irmãos, no carnaval, isso parou nas boates, parou nos bailes funk, e Zaqueu ficou conhecido como alguém que quer subir bem alto para ver Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que ele subiu numa figueira, uma figueira brava, uma árvore de galhos baixos, uma árvore não muito grande, árvore essa que foi plantada para que Arquelau, aleluia, passasse por ali e fosse a sua passagem agradável, para que o filho do imperador passasse por ali e a sua passagem fosse às sombras dessas árvores. E não obstante, quem passou ali não foi um filho de rei, não foi um filho de imperador, foi o filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Nazareno. A Bíblia, irmãos, vai dizer que Jesus está indo para esse lugar chamado Jericó, 27 quilômetros aproximadamente distante de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jericó, quando um cego, irmãos, aleluias, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? Isso virou canção da harpa cristã. Isso cantou também nos anos 80, aleluias, alguns cantores gospels da época. E esse homem, irmãos, esse cego que clama a Jesus por filho de Davi, no caminho de Jericó, não é? Às margens do caminho de Jericó, recebe cura da parte de Jesus.
Jesus. Jesus está indo para essa Jericó aqui, que há 1000 anos atrás foi destruída por Josué, não é? Josué e Caleb precisavam passar por Jericó, pois era a rota, irmãos, da terra prometida, e essa cidade era uma cidade murada, cercada, um muro largo, irmãos, aonde morava uma prostituta por nome de Raabe. A Bíblia vai dizer que essa Raabe, irmãos, esconde os espias dos hebreus ali e faz um acordo com eles. Então Jericó é completamente destruída, porém a família de Raabe e sua família são poupados. Por quê? Porque ela reconheceu o poder do Deus dos hebreus. Então, Jericó foi destruída, não só as mulheres, não só os homens, não só os anciãos, mas Jericó foi destruída completamente, desde a criança até o idoso, desde o animal até a ave, não ficou nada vivo sobre Jericó. E no capítulo 26 do livro de Josué, ele amaldiçoou a cidade dizendo: maldito seja aquele que reedificar Jericó. E no livro de 2 Reis, você vai perceber ali um homem por nome de Reiel, ele está reedificando Jericó. E todos os seus filhos são mortos, porque sobre essa cidade repousava uma maldição. Jesus está chegando agora nessa Jericó, que é uma das cidades do planeta mais baixas ao nível do mar. Jesus está chegando nessa Jericó, cercada por montanhas e sombreada por arbustos. Jesus está indo para essa terra que Josué amaldiçoou. Jesus está chegando nessa terra que em 322 a.C., Alexandre o Grande a pavimentou. Alexandre o Grande a edificou, a fortaleceu. Jesus está chegando nessa cidade porque ali havia um homem cobrador de impostos, e Jesus tinha no seu grupo, no seu clã, no meio dos seus discípulos, um antigo cobrador de impostos também, por nome Levi, Mateus, não é? Mateus também tinha sido um cobrador de impostos e havia se convertido ao evangelho de Cristo Jesus, tornando-se assim um evangelista. Mas esse evangelista Mateus, ele não registra esse feito. A única pessoa que registra esse feito dentre os 4 evangelhos, que são os 4 de Jesus, porém narrados por pessoas diferentes, não é? Narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse Lucas aqui que registra, nunca foi discípulo de Jesus, nunca viu Jesus, era um médico que havia estudado na Grécia, com cultura grega, porém se converteu aos pés de Paulo, e ouvindo dizer do evangelho de Jesus Cristo, acaba então escrevendo essa passagem aqui e registrando que este Zaqueu então ouve dizer que Jesus ia passar por Jericó. Certamente Jericó, que não era muito distante de Betânia, aldeia de Marta e Maria, também ouviram dizer que Jesus ressuscitara Lázaro, um defunto, irmãos, muito defunto, um defunto de 4 dias, porque naquela ocasião os defuntos não eram sepultados antes de 3 dias, pois ele poderia estar em coma e poderia voltar do coma. Ele poderia sofrer de uma enfermidade que lhe dava sintomas de morto, mas ele poderia voltar. Então, o costume daqueles homens ali era de fato sepultar depois de 3 dias. E quando Jesus chega na aldeia de Marta e Maria, as irmãs dizem para Jesus: ó Senhor, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui há 2, 3 dias atrás, 4 dias atrás, o meu irmão não havia morrido. Hoje o meu irmão já é um defunto de 4 dias. E a Bíblia vai dizer então que Jesus chorou e pediu para ser levado até o sepulcro de Lázaro. Chegou lá, ele mandou a pedra ser revolvida, ser tirada, e ali Jesus deu uma ordem para a morte, não é? Gritou na eternidade o nome de Lázaro, dizendo: Lázaro, venha para fora. E eu não sei se defunto ouve, irmãos, mas sobre a voz de Jesus até os mortos escutam. Sobre a voz de Jesus, irmãos, o inferno fecha a porta. Sobre a voz de Jesus, a sua família hoje é restaurada. Sobre a voz de Jesus hoje, as portas se abrem. Sobre a voz de Jesus hoje, você que entrou aqui caquético, paralítico, prostrado, sobre a voz de Jesus hoje, Deus te levanta, Deus te sara, Deus te cura, Deus te liberta. A voz de Jesus hoje chama-te para fora. Aleluia! A voz de Jesus. Eles ouviram dizer que Lázaro de Betânia havia sido ressuscitado. Jesus chegando, irmãos, em Jericó,
ele dá vista ao cego, filho de Timeu, filho desse general tão grande, tão poderoso, que foi morto, sua esposa violentada na sua frente e os seus filhos tendo os olhos vazados. Então, irmãos, Timeu, o filho de Timeu, tem vistas novamente através da passagem de Jesus, pois ele estava à beira do caminho mendigando. Então a fama de Jesus era grande. E quando Zaqueu, irmãos, esse judeu, esse hebreu, que na verdade faz um concurso e vai trabalhar para Roma, e Jericó era uma cidade portuária, uma cidade de muito comércio, uma cidade, irmãos, que ela produzia muitos aloés, um óleo, um nardo de preço muito caro, uma cidade que foi num período chamado a cidade do cobre, era um lugar... Era um banco empresarial muito forte. Então ali os impostos eram cobrados e cobrados com muita força. Porém, as pessoas que moravam em Jericó odiavam os cobradores de impostos, porque nada dos impostos que eram cobrados naquele lugar ficavam para o benefício de Jericó. Muito pelo contrário, eram enviados a Roma. Então as pessoas pagavam tributos e não viam melhorias sociais em Jericó. Sem contar que comumente o cobrador de impostos cobrava imposto demasiado, cobrava imposto a mais para que ele pudesse reter para si boa parte do imposto cobrado. Então, Mateus que não registra esse fato, ele também era um cobrador de impostos e odiado pelas pessoas, não só pelos plebeus, mas também pelos aqueles que tinham sangue real, não só por aqueles que tinham sangue real, mas também pelos trabalhadores, e todas as pessoas, inclusive do comércio, odiavam os publicanos. E aqui, irmãos, esse publicano não é diferente, ele é odiado pelas pessoas. Nós começamos a ler o texto aqui, e o texto já logo disse que ele era rico. Se você voltar, irmãos, um capítulo atrás, Lucas capítulo 18, versículo 18, você vai ver ali a história de um jovem rico, não é? Que possuía muitas coisas, e ali ele não conseguiu abandonar as suas riquezas para servir a Jesus. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. E a agulha, irmãos, que Jesus está se referindo, não é aquela agulha que as costureiras, não é aquelas que bordam, passam a linha por ali, e um homem da minha idade já tem que fazer assim, bem de longe, né, Valmir? Para conseguir passar uma agulha, ou então chamar uma criança para conseguir passar a linha na agulha. Não, a agulha que Jesus está se referindo aqui é aquela agulha, meus irmãos, que o camelo, que era fincado assim, tipo 3 madeiras, para que o camelo, o animal, não conseguisse passar por aquela agulha, para que não pudesse comer a plantação, né? Para que evitasse dele comer a plantação. Aqui para nós, mata-burro, né? Uma linguagem mais interiorana, o mata-burro que alguns aqui conhecem. Então, é essa agulha que Jesus está se referindo. É mais fácil um camelo passar num mata-burro, numa agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. E aqui Jesus está de frente a um rico. E esse rico, irmãos, quando ouve o barulho da multidão e ouve que é Jesus que vai passar, ele fica apavorado, porque ele é de pequena estatura. Esse rico aqui, que é odiado pelas pessoas, ele quer ver quem é Jesus, ele quer que os seus olhos, a sua visão, alcance quem é o mestre. A multidão cerca Jesus. Alguns scholars vão dizer que Jesus está indo a caminho de Jerusalém. Jesus está indo a caminho de Jerusalém com uma grande caravana, pois a Páscoa se aproxima. Então Jesus está subindo para Jerusalém por ocasião da Páscoa, não é? Agora, o termo multidão que está aqui reflete diretamente as pessoas, ao público de Jericó. Então, se Jesus, irmãos, está cercado por uma multidão que está vendo muitos milagres, cercado por uma multidão de peregrinos que está subindo a Jerusalém para a ocasião da Páscoa, e cercado pela multidão dos moradores de Jericó, certamente um homem de 1,50 m não vai conseguir enxergar Jesus. E o desejo do coração dele é só ver Jesus. Então ele toma uma árvore daquela, um sicômoro daquele, não é? E sobe nele. Ele sobe nessa árvore de tronco baixo e de galhos fortes e longos, e consegue ver Jesus. Ele só não sabe que Jesus vai o enxergar do alto da planta. Jesus olha para cima e diz o nome dele: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
Apesar de Zaqueu ser um publicano e conhecido, em nenhum lugar você vai dizer que Jesus já o conhecia. E se Jesus já houvera falar dele, certamente, difícil era para Jesus, cercado de multidões, reconhecer o rosto dele, não é? Mas Jesus, irmãos, que sabe o nosso nome, Jesus que tem o meu e o seu nome escrito na palma de suas mãos, ele olha para cima na árvore e diz: ô Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar na sua casa. Certamente Jesus olha nas suas mãos e diz: ô João, ô Maria, ô Pedro, ô Tiago, ô Geraldo, ô Luiz, desce aí, hoje me convém estar na sua casa. Ô meu irmão, em nome de Jesus, desce daquilo que te atrapalha ver Jesus, desce daquilo, aleluias, que foi pedestal para você enxergar o mestre, pois você não conseguiu vê-lo do chão onde você estava. Mas Jesus, ele não só te viu, mas ele sabe o seu nome, ele conhece a sua história, e ele não quer apenas tocar em você, ele não quer apenas pegar na sua mão, te dar um abraço, tirar uma selfie. Olha o que ele diz: hoje me convém pousar em sua casa. Olha o que Jesus está dizendo: desce depressa, porque hoje eu vou para sua casa, hoje eu vou para lá, hoje nós vamos passar a noite juntos. Já pensou que coisa tremenda, irmãos? Jesus olhar para você em cima desse banco tão gostoso, olhar nos seus olhos no meio de uma grande multidão e dizer a você: olha, Salenco, hoje me convém pousar na sua casa. Olha, Carlos, hoje eu vou pousar na sua casa. Se na multiplicação de pães e peixes que o ministério de Jesus estava começando já tinha 5.000 homens, imagine agora a multidão que está aqui. Imagine agora 20 mil, 30, 40, 100 mil pessoas, aleluias, em torno de Jesus, e ele olha no meio da multidão e sabe o seu nome. Eu vi, irmãos, o prefeito dizer de Resende que 90 mil resendenses estão vacinados contra a Covid. No meio de 90 mil resendenses, Deus olhou com carinho para cada um deles. No meio de 120 mil, 130, 150 mil pessoas, Deus olha para você, sabe o teu nome, conhece a sua história, vai mudar seu cativeiro. Hoje, no meio da multidão, ele olha para você e diz: hoje eu vou para a tua casa e transformo todas as coisas. Olha que Jesus, irmãos, que estava na mídia, estava ovacionado, ele podia dizer: eu não vou falar com o Zaqueu não, que isso vai queimar meu filme. Eu não vou cumprimentá-lo aqui, vou esperar a multidão se dispersar, porque vai ficar mal para mim. Ninguém gosta dele. Ele não está falando, irmãos, com alguém de posição, de destaque, alguém querido por todo mundo. Não, ele está falando com alguém que todos odeiam. Ele está falando com alguém que as pessoas o têm como ladrão, como traidor da pátria. Ele está dizendo que ele vai para a casa de alguém que tem dinheiro, é rico, mas está vivendo à margem da sociedade. Ele só consegue viver porque ele tem recurso financeiro. E eu procurei um significado, irmãos, um dicionário para rico, e eu só encontrei pessoa afortunada, pessoa que tem com abundância, pessoa que goza de uma situação financeira elástica. Mas eu queria um outro significado para rico, porque existem riquezas que não são financeiras. Existem riquezas que não são financeiras e são boas. E existem riquezas que não são financeiras e são más. Como por exemplo, os nossos filhos são riquezas, são preciosidades, porém são maravilhosas para nós, não é? O que nós temos de mais precioso nessa terra é a nossa família, os nossos filhos, são os nossos pais, não é? São os nossos irmãos em Cristo, são os nossos, não é financeiro. Existem riquezas dentro de nós que não são financeiras, não são as pessoas que nós amamos e são maléfica para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa saúde até espiritual. Às vezes o orgulho, o rancor, a falta de perdão está na nossa vida como riqueza. A gente guarda, a gente retém, a gente não quer deitar fora, não quer tirar do nosso
do nosso convívio, do nosso peito, e essa riqueza nos atrapalha. A gente ouve pessoas dizer: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Meu querido, aleluias, Jesus está chegando em Jericó para mudar a história daquela cidade. Jesus está chegando na sua vida para mudar a sua vida, para mudar a sua história. De repente você pensou assim: essa palavra não é para mim, eu não subi em árvore nenhuma, eu não sou rico, não cobro imposto, não trabalho para Roma, isso não é para mim, isso é para nós, irmãos. Existem riquezas que estão alojadas no nosso orgulho, na nossa soberba, quando a gente se sente melhor do que os outros, quando a gente pensa: se eu não estiver lá não vai dar certo, não vai acontecer. Existem riquezas, aleluia, que nós precisamos nos desprender dela, para que nós possamos herdar a vida eterna. Quando Jesus ele disse: é difícil um rico entrar no céu, e às vezes a nossa riqueza não é financeira e nos impede de entrar no céu. E existem ricos que são generosos, existem ricos que são carismáticos, existem ricos que são piedosos, existem ricos que doam, irmãos, mais de 90% do que tem, e o 10% que sobra para ele ainda continua sendo bilionário. Agora existem pessoas que são ricas, e ricas de orgulho, ricas de soberba, ricas talvez de um pessimismo, de um sentimento de derrota, de um sentimento de fracasso. Hoje tudo aquilo que é precioso para você precisa ser pesado na balança mais justa do universo. Precisa ser julgado no tribunal, no maior tribunal do universo. Que isso? No tribunal do trono branco? Não, senhor e não senhora. O maior tribunal do universo é a nossa consciência. O maior tribunal do universo é a nossa mente. Se a nossa mente estiver limpa, o nosso coração estiver puro, tudo que acontecer para nós, nós vamos dar glórias a Deus. Quando a nossa consciência está leve, a gente consegue morrer como Policarpo. Quando a nossa consciência está tranquila, a gente consegue ser crucificado como Pedro. Pedia para ser crucificado de cabeça para baixo. Quando a nossa consciência está livre, a gente consegue ser morto como Filipe, amarrado no rabo de um cavalo e arrastado pelo Coliseu romano. Quando a gente, irmãos, consegue, aleluia, estar livre do tribunal da nossa consciência, a gente consegue morrer como João Batista, glorificando a Deus sendo decapitado. Quando nós estamos, irmãos, com o nosso tribunal da mente inocentado, nós conseguimos olhar nos olhos dos nossos irmãos, dos nossos líderes, e dizer: pastor, meu irmão, meu amigo, até aqui o Senhor me ajudou, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não se engane, o maior tribunal do universo é a nossa consciência. Quando a nossa consciência está livre, nós somos libertos. Nem as cadeias físicas, nem as cadeias visíveis, nem as cadeias humanas podem cercar o nosso ser. Sabe aquela pessoa que quando o ente querido morre, liga para a gente e fala: pastor, então, vou precisar da igreja. Quando a pessoa liga para a gente de madrugada, ele é um pouco polido pelo Espírito, ele não fala: pastor, fulano morreu. Não, ele liga: pastor, então, querido, eu vou precisar da igreja, porque minha mãe não resistiu. Assim eu ouvi o menino falar, um menino jovem falar comigo: pastor, estou ligando essa hora para o senhor, porque eu vou precisar da igreja. Eu falei: que é isso, irmão? O que houve? Mamãe não resistiu, pastor. Sabe o que é isso? É uma pessoa absolvida do tribunal da mente. Eu fiz tudo. Pastor, eu orei, eu chorei, eu jejuei, eu me desfiz na presença de Deus, mas Deus não quis me ouvir. Bendito seja Deus. Mas eu fiz tudo e todas as coisas enquanto eu pude, mas o Senhor resolveu tomá-la para si. Aí você chega num sepultamento e pensa: ai, eu quero ir junto, eu quero não ter que ir lá, ai meu Deus, por que não fui eu? Isso, irmão, é remorso, isso é peso, isso é julgamento, martelo batido, condenado no tribunal do interior, no tribunal da mente. Então quando a gente faz tudo, irmão, pelo filho, às vezes o filho acaba numa situação que nós não queríamos. Eu presenciei isso. Um jovem morreu nos meus braços e a mãe dele chegou, e eu falando para ele: Bruno, entrega a sua vida para Jesus. E ele não conseguia falar: entrega a sua vida para Jesus. E ele gorfando sangue nos meus braços. E a mãe dele chegou e falou: pastor, eu fiz de tudo, pastor, eu fiz de tudo, mas ele escolheu, foi isso aí.
Então nós precisamos nos absolver do tribunal que nós mesmos montamos, e todo ser humano monta, que é o tribunal da consciência. Você precisa hoje, irmãos, entender que quando Jesus olha para Zaqueu, ele percebe que Zaqueu está se inocentando na sua própria mente. E quando Jesus diz para ele: desce, hoje eu vou ficar na sua casa, hoje eu vou pousar, hoje eu vou ficar, hoje eu vou dormir na sua casa. Imagine como que ia ficar a calçada da casa de Zaqueu. Os discípulos iam entrar com Jesus, mas em volta da casa de Zaqueu ia cercar de gente, o bairro encher de pessoas, porque as pessoas queriam Jesus. E quando ele diz que vai dormir na casa de Zaqueu, os homens começam a razoar de Jesus. Quem é este que senta para comer na casa de um publicano, de um pecador? Lembra, irmãos, do centurião que disse para Jesus: eu não me acho digno do Senhor estar embaixo do meu telhado. Disporei uma palavra e o meu criado sarará. Por quê? Porque para um rabino, um judeu, entrar, ficar debaixo do abrigo da casa de alguém, esse alguém deveria ser piedoso, esse alguém deveria ser crente, fiel a Deus. E o centurião pensou assim: eu não sou fiel a Deus a esse ponto, eu não sou fiel a Deus dessa forma, então, Senhor, não vai lá não, dá só uma palavra e o meu criado vai ficar bem, ele vai sarar. E Jesus olhou para ele e disse: nem mesmo em Jerusalém eu tenho encontrado tanta fé. Então Jesus, irmãos, como rabino, não entrava na casa de qualquer pessoa. E é nessa acusação que eles estão com Jesus: olha, Senhor, se acaso quem é este que entra para comer na casa de um publicano, de um pecador, de um ladrão, de um corrupto? E aí Zaqueu, irmãos, num gesto de quem se converte de verdade, olha a conversão de verdade, ele fala: Senhor, a metade do que tenho hoje eu divido com os pobres. E se em alguém eu por acaso defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Se você olhar para Êxodo capítulo 21, versículo 1 e 2, você vai descobrir ali a lei, aleluias, que o Senhor outorgou ao povo de restituição. Ali está descrita a seguinte coisa: se alguém tomar um animal de outrem, e esse animal foi encontrado vivo, esse animal foi encontrado morto, aquele que roubou o animal precisa devolver 4 animais, restituir esse animal 4 vezes mais. Porém, se esse animal foi encontrado vivo, a pena cai, a pena é abrandada. E a chancela é o seguinte: ele precisa restituir 2 vezes mais. Não havia nenhum tipo de lei, de regra para essa restituição em 4 vezes. Porém, Zaqueu, irmãos, olha para Jesus e do seu coração vem a oferta voluntária, vem a oferta de dentro do seu ser. Olha, a partir de hoje a metade do que eu tenho eu dou para os pobres. E se alguém, ele não disse que ele fez, mas ele disse: se alguém eu defraudei, eu roubei, eu fui corrupto, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Esse homem não era pobre não, né, irmão? Ele tem para dar a metade do que sobra, ainda dá para restituir 4 vezes mais, né? Ele tinha um dinheirinho bom, né? E Jesus olhou para ele e disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Olha o paradoxo, irmão. Olha só a exegese entre o jovem rico, não é? O do 18 de Lucas, e esse homem aqui. O jovem rico, irmãos, abaixa a cabeça, sai chutando as pedrinhas e dizendo: puxa vida, eu tenho muita coisa, como que eu vou dar tudo para os pobres? Agora esse homem, Jesus não manda ele dar, e ele diz: eu vou dar metade, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso, irmão? É a conexão com a graça. Sabe o que é isso? É o perdão de Deus, é o amor de Deus que chega em nossas vidas e de maneira voluntária nós nos doamos para o Evangelho, para a causa de Cristo, de maneira, aleluias, de uma oferta voluntária, pura, de uma entrega. Zaqueu diz: olha, Senhor, eu vou dar metade para os pobres, eu vou restituir, porque hoje a salvação chegou na minha vida. Hoje eu entendo que a maior riqueza que eu tenho é o meu nome está escrito no livro da vida. Hoje, Senhor, eu entendo, aleluia, que o Senhor é Messias, que o Senhor é Machia vindo de Deus, pois o Senhor foi o único que olhou para mim com misericórdia, com graça e com perdão. Aleluia. Faça ideia, meus irmãos, quanto tempo Zaqueu não almoçava com um visitante em casa. Faça ideia quanto tempo os seus amigos, os seus cunhados, os seus primos e parentes não frequentavam mais a sua casa, não iam mais à sua casa. Chegavam nas festas de Jerusalém, eles passavam dentro de Jericó,
para chegar a Jerusalém, mas não paravam na casa do primo, não paravam na casa do irmão, porque esse irmão era mal visto por todo mundo. Mas quando o amor de Cristo chega na vida dele, a coisa muda. Você sabe o que muda as situações? É o amor de Deus. O que muda, o que transforma vidas é o amor de Deus. O que transforma o nosso coração é o amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus poderia fazer com ele como João, o primo de Jesus, pregava, né? Ô raça de víboras, suas cambadas de endemoniado, né? Como que vocês vão fugir da ira vindoura? Não. Jesus olha para ele com um gesto, aleluias, de perdão, e diz para ele: Zaqueu, desce, mas desce logo, desce depressa. Ninguém me convidou, ninguém me chamou, o meu pai não ordenou, mas hoje me convém. Eu quero eu quero entrar na sua casa. Sou eu que estou me convidando, sou eu que estou dizendo. Os homens que te acusam não vão parar o meu plano na sua vida, na sua casa. Aleluias, é isso que Jesus está dizendo para ele: hoje me convém, hoje eu quero, hoje eu vou. Nada e nem ninguém vai impedir eu chegar na tua casa hoje, comer o rango da sua patroa, jogar bolinha de gude com seus filhos. Hoje eu chego na sua casa e transformo a sua vida. Oh, meu irmão, se você soubesse como Jesus está entrando na sua casa agora, mas você glorificava a Deus mesmo estando afogado atrás dessa máscara. Aleluia, se você soubesse como Jesus te viu em cima desse banco, e no reino espiritual Ele está dizendo: hoje eu entro na sua casa, hoje eu entro na sua vida, hoje eu mudo a sua história, hoje eu troco as suas vestes, hoje as pessoas vão te ver diferente. A partir de hoje tem mudança na sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você imagine a roupa que esse homem estava vestindo. Você imagine que tipo de sandálias ele calçava. Não é? Imagine quão humilhante era para aquela cultura um homem rico como ele subir numa árvore. Eu tive um pastor conhecido meu que dizia que era meu amigo, mas conhecido meu, pequenininho assim. E a gente ia pregar na igreja dele muitas vezes assim dentro de um ano. E até um dia que eu preguei na igreja dele 4 vezes em dezembro. E a minha esposa falou: você é bobo, você não está entendendo, você está na escala de obreiro dele, você não é convidado mais. Dezembro tem 20 dias, né? Porque deu dia 20 de dezembro, você prega no congresso de família, você prega na campanha não sei do que, você prega no negócio de missões, você é de lá agora, você só não percebeu. E eu chegava lá e ele falava assim: o meu amigo, o pastor Jefferson está aqui. E eu não havia percebido. Mas no final do culto, a gente ia tirar foto, ele sempre se colocava em um degrau. Eu ia tirar foto com ele, e ele sempre dava um jeito de me colocar num lugar que ele ficava mais alto que eu. E um degrau, ele não conseguia ficar mais alto que eu, mas o ombro dele chegava, a cabeça dele chegava ao meu ombro. E ali eu percebi, falei com um amigo nosso, falei com o pai do João, falei: pastor, fulano tem algum problema? Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque ele nunca tira foto comigo no mesmo nível, ele sempre procura um degrau. Aí, rapaz, ele tem um complexo da altura dele, você não tem ideia. Ele tem um complexo de ser pequeno, ele tem 1,55 m, cara. Você pode ver que ele sobe do degrau e ainda fica menor do que você. Eu falei: que isso, pastor? Ele falou: precisa vencer isso. Um grande homem, né? Escritor, pregador, né? Conferencista, e com um complexo desse, né? Imagina para Zaqueu, irmãos. De repente Zaqueu carregava uma situação dessa, né? Carregava dentro de si um complexo desse. Mas Zaqueu, irmãos, ele não liga para os seus complexos. Zaqueu não liga para as suas depressões, para as suas angústias. Tudo que Zaqueu quer é ver Jesus. Tudo que Zaqueu quer é só ver o Senhor. E quando ele toma a atitude de ver o Senhor o vê. Quando ele toma a atitude de subir na árvore para ver Jesus, Jesus olha para ele e o chama pelo nome. E eu entendo que você está aqui hoje, né? E de repente, quando nós arrumamos essa igreja aqui, construímos, ornamentamos, a gente não imaginava o seu rosto. A gente não te conhecia, não te imaginava talvez, não é?
Quem plantou aquela árvore não plantou para ninguém subir. Eles plantaram para que Arquelau passasse por ali as sombras dessa árvore. Mas aconteceu que quando eles plantavam aquelas árvores, Jesus já estava os impulsionando para isso, pois ele queria salvar Zaqueu através daquela árvore. Jesus hoje, irmãos, embora eu talvez não tinha feito, eu não tenha feito por intenção, Jesus hoje, irmãos, te colocou sentado nesse banco aí. Aleluia. Para que você pudesse enxergá-lo e ele enxergar você. De repente você saiu da sua casa e pensou, eu vou lá ver qual que é. Eu vou lá ver o que vai acontecer. Só que na hora que você sentou nesse banco, Jesus te viu. E lá da eternidade, ele olhou na palma das mãos dele e viu o seu nome escrito. Aleluia. Aleluia. Jesus não está com a mão furada mais. Jesus hoje, irmãos, está glorificado. Mas a Bíblia nos diz que o nosso nome está escrito na palma das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então hoje ele te viu e te chama pelo nome. Hoje Jesus, ele te enxergou, está te chamando pelo nome. Está dizendo para você, desce depressa hoje, desce do seu complexo, desce do seu sentimento de inferioridade, desce daquilo que te atrapalha, desce da sua riqueza, desce depressa, porque hoje me convém, eu quero estar com você, eu quero ir para a sua casa hoje. Aleluia. Fecha os seus olhos em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se Jesus te toca hoje, irmão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você sente o toque de Jesus hoje na sua vida, venha. Entregue a sua vida para Ele, entregue o seu caminho a Ele. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus tantas vezes. Entregue a sua vida para Ele mais uma vez, pois Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua história. Olha o que o João está cantando. Algemado, não por algemas, algemados por um peso. Não deixe o peso da vida sufocar a sua esperança. De repente você está aí, irmãos, e necessita retornar para os caminhos do Senhor. A atitude que você tomou de vir aqui hoje foi a atitude de subir na árvore para ver Jesus. Então aproveite esse momento e venha, porque Jesus